Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo a gente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de Joy. Muito bom. Boa noite, gente. É o que eu geralmente falo, mas hoje está sendo gravado. Então, vai ser um estilo um pouco diferente, mais dinâmico. Fica com a gente porque a conversa hoje vai ser muito boa. Olha, vocês já sabem como funciona o nosso podcast. Conversa com os convidados. Trazemos um pessoal top da igreja, uns cristãos maduros na fé, assim, tem cada testemunho cabuloso para contar, que é uma beleza. A gente estava comentando aqui no início sobre isso. Primeiro, eu me chamo Arthur Fortes, tenho 19 anos, eu sou líder do PG Chama Viva e é isso. Até o momento, essa é a minha abertura. E eu tenho alguns convidados aqui na mesa. Primeiro, o que fez a abertura. Pode se Bom, apresentar. tudo bem, gente? Meu nome é Paulo Ricardo. Tem um povo aí que me chama de Fiuza, que é meu sobrenome. Eu sou líder do PG Área 51. Também faço parte da transmissão da Oceano da Graça. E, bom, eu tenho 19 anos e hoje eu tô aqui com vocês hoje para acrescentar um pouquinho, ensinar um pouquinho para vocês, né? É isso. Bom, Lucas. eu sou o Lucas Alves, um prazer para todo mundo, tenho 18 anos, sou atual líder do Área 51, junto com o Paulo Fiuza, e a gente tá aqui para compartilhar um pouco, crescer um pouco na fé e, né, glorificar o Senhor. Amém, com certeza. Então, o tema de hoje é, como a gente está chegando no final do ano, update. Esse foi basicamente o tema do nosso culto, que é se preparar para a atualização, renovação de mente, tudo aquilo que o pastor Júnior falou. Se você não viu o culto, você perdeu. A gente não gravou, não tem salvo, então no próximo você tem que ir. Só que nesse ano a gente não tem mais culto, é só culto ano que vem. Vamos ter a nossa confraternização dia 5, Henri. Confirma? Confraternização dia 5? Beleza. Confirmado. Dia 6. Eu acho que é dia Muito Reconfirmação. bom. Reconfirmado, gente. Dia 6 de dezembro. Já estamos em dezembro. Finalmente Natal chegando, ano novo. Final de ano. Não temos mais culto. Esse é o nosso último podcast. Ah! Tá. Chegamos ao fim de mais um ano. Pois é. Como é que se diz? É, É o... é isso que eu tava do Looney lembrando. Tunes, né? É isso aí, pessoal. Muito bom. Mas então, gente, o nosso podcast está só começando, então vamos aproveitar. Primeiro, o pastor Júnior, ele falou sobre a atualização do celular. Falou várias metáforas com isso, então a gente vai continuar mais ou menos por aí. E eu quero saber de uma coisa. Você quer que a sua atualização ela seja grande ou seja pequena? Você quer que seja pequena porque você está conformado? Ou você quer que seja pequena porque esse ano foi excelente? Você tem pouquíssimas coisas para melhorar. Eu quero que a minha seja grande, pessoalmente, porque tem muita coisa para melhorar. Então, vamos começar com as nossas queridas perguntas, começando do básico. Primeiro, Lucas, para que serve uma atualização no sistema? Bom, em relação ao celular, Ao celular, naturalmente, né, primeiramente. a atualização é para você melhorar o software, né, você tornar o celular mais útil, melhor, assim, no sentido geral, eu diria que isso. Boa. Eu Paulo? diria que é também na questão de otimizar o celular, né? Você otimizar arquivos, otimizar o funcionamento, deixar ele mais fluido. De maneira geral, é uma melhoria, né? Uma melhoria do funcionamento de maneira geral do celular, da segurança e tudo. E o que acontece se não atualizar? Bom, aí o celular começa a ficar ruim, né, cara? Essa que é a verdade. Começa a travar, você vai ter problema, o celular vai começar a aparecer alguns bugs nada a ver, e aí você vai começar a perder o celular aos poucos, né? É, Sim, você perde dinheiro também, né? Quando o celular não carrega mais atualizações novas, né? Você perde dinheiro também, né? Pois é. Desvaloriza. Tem celular que para de atualizar e aí você precisa comprar um novo. Mas Deus nos fez com um software que atualiza para sempre, até a eternidade. Amém. Chegou na eternidade, parou de atualizar. Chegou na perfeição. Mas, então beleza. Então acontece que vai travar. E um dos problemas de não atualizar é que o celular fica mais suscetível a vírus. Não tem mais atualização para proteção, né, contra vírus, tudo mais, tipo de firewall. E aí, abriu espaço. Caramba, falou até chique, né? Firewall. Firewall. Cara, tá bom. Então, mas e se você não atualiza o celular, mais uma coisa acontece. Você vai ver todo mundo avançando e você ficando para trás. Olha que beleza. Ou não, né? Olha que ruim. Ou não, eu diria. Exatamente. Mas, vamos lá. A gente sabe que
rodar muitos aplicativos pesados ao mesmo tempo, agora pensando no computador. Quando você abre 20 abas no Chrome, e aí você tenta rodar tudo no seu notebook ou naquele PC lento. Aí, seu computador começa a esquentar, travar, e nada funciona direito. Você tenta dar um F5, nem a aba carrega, ela carrega tudo. Eu falo por mim agora, eu tava nas épocas de prova agora, né? Eu tava estudando lá, aí tinha época que tava uma videoaula aqui, aí Uhum. outro documento ali, um PDF aqui, uma Tudo lista aberto. aberta aqui, eu querendo fazer tudo ao mesmo tempo e o PC chorando lá pra funcionar. Mas é desse jeito. CPU a 100%. E aí, beleza. Nessa situação, como que você percebe, Paulo, que você está com abas abertas demais na sua vida e tá na hora de fechar algumas? Essa é uma parte muito difícil, porque tem duas situações que eu diria, no meu ponto de vista. Ou você tá com tanta coisa aberta que fica fácil identificar, ou você tá com tanta coisa aberta que às vezes você considera que aquilo é o essencial, que você usa no seu dia a dia, só que você não vê que aquilo é a sua distração. Uhum. Na sua vida, eu vou aplicar na minha vida, por exemplo. Esse ano, Deus tem conversado muito comigo sobre a questão de onde está o meu coração, de onde está o meu lugar, onde está o meu coração, né? Porque na Bíblia, Uhum. Mateus 6:21, se eu não me engano, vai falar onde está o seu coração, está o seu tesouro. Muito bom. Então, eu tava me perguntando muito onde está o meu coração, onde está o meu tesouro, né? Será que tem alguma distração que tá me distraindo assim, eu achando que é algo de rotina, algo que era pra ser normal assim, mas na verdade não é isso que Deus queria pra mim, sabe? Eu tava muito reflexivo nesse fim de ano sobre isso, né? Sobre onde realmente estava a minha concentração, se realmente estava plenamente em Deus. Uhum. E isso é o que Deus tem mostrado muito, né? Que às vezes a gente tá com muitas abas abertas na nossa vida, muitas coisas que a gente acha que é nossa rotina, mas que na verdade estão nos tirando do foco de verdade, estão tomando um lugar no nosso coração. Sim, boa. Bom, eu acho que todos os dias a nossa atenção está sendo disputada por alguma coisa. O tempo todo a gente vai estar focando em algo específico e é muito frequente a gente se encontrar nessas situações, né? Do tipo, você sentir que tem abas demais abertas. Uhum. Mas eu entendo que, espiritualmente falando, uma das formas de nós identificarmos que nós estamos com o foco talvez adulterado, né? Pensando em muita coisa ao mesmo tempo, é quando a gente perde um pouco o senso do nosso propósito. Quando o nosso propósito está completamente bem definido, os nossos olhos eles estarão tão focados naquilo que todas as nossas ações, os nossos hábitos, os nossos objetivos vão estar ao redor daquele propósito final, daquele Uhum. chamado que o Senhor ele um dia trouxe aos nossos corações. Então eu entendo que quando eu me percebo já sem compreender plenamente aquilo que eu devo fazer hoje, que eu devo fazer amanhã, que eu devo fazer no mês que vem ou na minha própria vida, eu consigo entender que talvez eu esteja indo pelo caminho errado. Eu entendo que é nesse momento em que tem abas abertas demais para mim. Então Sim. é a hora que eu tenho que voltar para onde o Senhor me chamou e entender o meu chamado, o meu propósito. E aí a gente pode entrar, inclusive, nesse assunto, né, se vocês quiserem, como que a gente identifica o nosso propósito, né? Porque essa Boa. eu acho que é uma das perguntas mais frequentes de todo mundo. Como Uhum. saber o meu propósito? Mas dando uma explanação rápida, eu entendo que nós somos muito individualistas nesse sentido, porque a gente pensa que o nosso propósito tem que ser uma coisa tão única, tão específica, tão exemplar que o Senhor ele não poderia dizer para nós ide pregar o evangelho a toda nação, a toda criatura, não sei o que mais, Uhum. porque aquilo não é o suficiente. Sim. Você quer ouvir que você vai ser pastor, você quer ouvir que você vai ser tal coisa. E você não quer só ler o versículo na Bíblia e entender que aplica a você, né? Exato. Você quer a revelação, a profecia, aquela palavra que vai chegar e vai falar tudo que você tem que fazer na sua vida. Exatamente. Sim. Mas e aí? Eu tava conversando sobre isso uns dias desses, né? Que muitas vezes a gente quer ser o missionário ir lá pras nações, ser o pastor famoso pregando pra todo Sim. mundo assim, mas a gente esquece que às vezes nosso chamado pode ser simplesmente ali no trabalho mesmo, falar de Jesus, ser um Isso, exemplo de Cristo lá. Às vezes aquele lá pode ser o nosso campo missionário e às vezes a gente nem enxerga isso, a gente quer a revelação, o momento extraordinário. Cara, Lucas, eu- eu já vou deixar você continuar. Claro, por favor. Mas justamente isso, fala, nossa, eu vou ser evangelista. Você já pensa em, eu vou viajar para as nações. Alô, África! E é desse Eu- jeito. É o verdade. que a gente pensa. Ou fazer missão interestadual, mas muitas vezes Deus te chama para ser evangelista no trabalho, na faculdade, no colégio, entendeu? No seu dia a dia, nas oportunidades das pessoas que precisam. Eu passo na rodoviária todo dia e é um negócio doido você vê o tanto de gente que precisa lá. É muita gente. Nem me fala. Deus me livre da rodoviária. Pois é. É complicado. Lucas Lá é passa mais do que eu severo, lá, na severo, verdade. A situação é complexa.
Sim. Mas assim, eu acho que uma pérola que o Senhor tem pra nós nesse sentido é a gente se lembrar que Jesus foi um carpinteiro. Cara, isso tem um Nossa. simbolismo. Durante 30 anos da vida dele, né? Exatamente, cara. Por que que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, certamente ele poderia ter sido já o grande mestre com 18 anos, com 15 anos, com 12 anos. Sim. Não é à toa que você tem uma aparição dele, né, quando ele era mais jovem, né, Uhum. ensinando pros mestres e tudo mais, e aquilo já era uma das demonstrações da onisciência dele, né? Sim. Só que de uma forma, eu diria que didática para nós, né? E principalmente para aqueles mestres que ouviram ele pregar. Uhum. Mas eu entendo que o fato de Jesus ter sido, né, um carpinteiro por tanto tempo é uma demonstração de que nós não precisamos de grandes holofotes. Uhum. Às vezes a gente só precisa fazer uma cadeira, sentar do lado de alguém numa mesa aqui e compartilhar um pouco da vida com Deus. E isso já é o bastante, sabe? Eu penso que muitas vezes o Senhor, ele nos dá a oportunidade de ter as melhores conversas em momentos informais, sabe? Sim. Numa oportunidade onde a gente simplesmente decide abrir o nosso coração e começar a falar. E você fala, olha, eu tô passando por tal coisa, as pessoas, o Espírito Santo capacita você para responder aquilo, ouvir aquilo, você dizer, olha, não, é tal coisa. E aí a gente consegue chegar num termo, sabe? Então eu penso isso, mas, por favor, se você quiser complementar. Muito Eu bom. tava refletindo um pouco sobre isso, né? Que teve, eu lembro há muito tempo, no início do ano, se eu não me engano, você tinha comentado, você estava conversando com. Tava conversando no metrô com um ateu, e aí você falou que você estompou ele, né? E aí eu tava pensando, caramba, né? Tipo. Eu vou me reiterar, inclusive. Só pra deixar isso claro. Não, pô. Não, mas pode falar. Não, então. É que eu lembrei disso aqui, né? E eu tava referindo aos locais de conversa, né? Tipo, tem ambientes informais e ambientes formais, né? E muitas vezes nesses ambientes informais a gente consegue aprender mais e ensinar mais as pessoas, né? Sim. Tem uma carta, eu não vou lembrar exatamente qual, que Paulo vai falar, né? Que é na minha fraqueza que sou forte, né? Quando sou fraco que sou forte. E é Sim. justamente isso. Nesses momentos, a gente não vai estar no momento formal lá, com tudo a mensagem preparada lá, vai ser Deus, né? Você vai estar lá, estudou tudo e tal. Mas às vezes você consegue ensinar muito mais com as suas ações diárias, né? Com o seu. Verdade. Tem muita. A gente não dá o certo valor para isso, né? De sermos cristãos com as nossas ações, né? A gente acha que às vezes tem que pregar para uma pessoa se converter, tem que falar de Jesus diretamente, mas com as mínimas ações que você faz no seu dia a dia, por exemplo, no momento de estresse, de raiva, você não se irá, e as pessoas ao seu redor, no trabalho, na faculdade, observarem aquilo, ver, nossa, ele foi tão paciente naquele momento, né? Só com as suas ações, sem você falar nada, né? Às vezes a gente não dá o devido valor para isso, né? Sim. Muito bom. E continuando nesse ponto. Deixa eu me reiterar, mano, pra não ficar que eu Não, você estompei o ateu. estompou. Não vai parecer que eu bati no cara, não foi isso. Você deu um ótimo argumento, é- ele ficou sem falar. É porque assim, eu penso. Bom, uma coisa que eu tava refletindo hoje, né? Eu tava pensando por que queremos o que queremos. Uhum. Qual é a razão do meu querer, né? Porque eu desejo Nossa, tal coisa ou desejo profundo, outra coisa. Filosófico. E aí eu tava refletindo sobre isso. E agora que você entrou nesse assunto, me fez lembrar uma questão. Nesse momento que eu fui conversar com o ateu, eu tava falando com ele no metrô. Foi um senhor que foi puxar assunto comigo, e aí ele falou que ele era psicólogo. Uhum. E aí, pô, foi super bacana, ele começou a falar comigo de psicologia, eu comecei a fazer algumas perguntas e tudo mais, e a gente ficou entrando nesses assuntos, tipo, o que que é a vida, quem é você e tudo mais, Sei, esses assuntos sei. mais complexos. E aí eu percebi uma coisa agora que você falou, é que assim, cara, eu já fui uma pessoa, Arthur sabe, que Uhum. estudei muito neurociência, né? Já gostei muito disso, então eu fiquei dos meus 13 até os meus 15 anos dando sangue, estudando pra caramba, porque eu achava muito interessante, eu simplesmente gostava. Nem era uma questão assim, eu quero me profissionalizar nisso e tal, não, eu só achava massa. Só que nesse dia em especial no metrô, enquanto eu tava conversando com esse ateu, eu utilizei inúmeros artigos que eu já tinha lido, várias coisas vieram à minha memória da época que eu estudava neurociência. Sim. Aí eu lembro, cara, quem será que me deu, né? Quem será que me deu esse desejo de estudar essa matéria? Aí eu Nossa. penso, será que o Senhor me deu esse desejo naquela época só pra eu conversar com esse psicólogo? Sabe? Porque foi Muito útil, doido. assim, pra aquele momento. Eu não teria tido a Sim. mesma conversa com ele se eu nunca tivesse estudado aquilo. E aí eu entendo que o Senhor, ele tem muito disso, sabe? Ele utiliza dos nossos desejos, utiliza do nosso coração, sabe? Os nossos objetivos, pra fazer com que o nome dele seja exaltado nos momentos em que você menos tá esperando, cara. Tô Uhum. voltando do trabalho, cansado, mas encontro um psicólogo que quer falar comigo, e ele quer falar da vida dele, e aí eu escuto, prego, falo com ele, e aí ele termina sem argumento. E aí eu percebo que foi o Senhor que me deu essa oportunidade. Uhum. Então é mais ou menos nessa toada. Muito Mas isso bom. é isso. Tem Glória a até. Deus. Eu acho muito interessante essa parte do argumento. É algo que eu lembrei aqui aleatório, né? Se eu não me engano, é Aristóteles. Não.
É... Como é o nome daquele lá? Sócrates. Platão, Sócrates. Sócrates ou Platão? Eu sempre confundo os Então, filósofos. tudo O bem. Lucas, Tudo bem. ele é mais inteligente nessa área, assim, ele vai conseguir afirmar Boa. melhor. Você também, né? Mas tem uma parte lá da argumentação, né, que é que ele vai levando, te conduzindo a Uhum. você mesmo entender o contexto, né, aquele Você chega na conhecimento, né? resposta da pergunta. É a E aí, maiêutica é a maiêutica, do isso. Sócrates. E aí Uhum. você chega justamente no final reflexivo, né, que é justamente quando você fica sem palavras, né? Então eu acho Sim. que muitas vezes quando Deus pode ter te usado nesse momento, né, Amém. pra fazer ele refletir sobre, caramba, será que eu não deveria entregar minha vida pra Deus, né? Será que ele Uhum. não chegou nesse ponto reflexivo Sim. da verdade, né? Sim. Da maiêutica. Mas é verdade. Muito interessante. Então, mas continuando falando, agora seguindo, já que o ateu não foi estampado, literalmente. Não literalmente. Não literalmente. Importante, né? Pô, tem que me reiterar, pô. Então, mas continuando nesse ponto, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente falou de um lado espiritual da vida cristã, e com certeza. Mas até o lado espiritual tem uma parte racional. Por quê? Obviamente, tem coisas que é ouvir a voz de Deus e que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um colega da minha faculdade, num banco, antes da aula começar. Então eu senti, foi isso. Mas acontece também eu vou começar o meu ano. Eu tenho que pensar em quais são as minhas prioridades, em como que eu vou viver. Porque eu não posso acreditar que tudo é oportunidade de Deus. Muitas coisas são só distração, entendeu? Não é porque eu tenho oportunidade de fazer tudo que tudo é para ser feito, entendeu? Então eu tenho que estar perto o suficiente de Deus para poder compreender, e eu tenho que ter uma coisa que no planejamento estratégico que eu pesquisei um pouco para um trabalho da faculdade, é um foco definido. Eu não sei se já ouviram falar no termo OKR, que é OKR. É o objetivo que você define para o ano. E esse objetivo que você define para o ano define todas as ações que você vai tomar. Tudo que você vai pensar, o que é vitória para mim esse ano, está relacionado com esse objetivo. Bacana. E foi uma coisa que estourou minha cabeça, porque eu achei que só funcionava para empresa. Mas dá para fazer isso na vida pessoal. Então, já te deixo uma indagação para você. Qual que vai ser o seu objetivo de 2026? E mais do que isso, você tem que pensar qual que é o seu lema da sua vida. No sentido de que, por que você está vivendo? Por que você está existindo? É filosófico? É filosófico. Mas quando a gente entende isso, a gente tem um propósito. E eu posso dar uma resposta agora, que talvez não seja satisfatória para você, mas uma hora vai ser, no relacionamento com Deus, que é glorificar a Deus com a sua vida. Como? Aí você vai ter que descobrir. Mas, primeiro, seguindo a palavra dele. Eu tô comentando disso porque é para passar rápido por esse ponto, porque temos muito mais para falar. Primeiro, por que vocês acham que ter um objetivo pro ano é importante? Tipo assim, vocês ouviram sobre isso, vocês fizeram uma cara de, nossa, é novo. Não é algo que eu escuto regularmente. Sim. Então, o que vocês acharam disso? Bom, quer começar? Pode começar. Fechou. Bom, nunca tinha ouvido falar dessa sigla, né? Uhum. Nunca tinha ouvido dessa forma, sabe? Mas essa Sim. questão de ter um objetivo é uma coisa que me pega muito. Principalmente no sentido de trabalho, sabe? Uhum. Eu sempre tô pensando, poxa, o que eu vou fazer no meu trabalho? Como Sim. que eu vou honrar a Deus no meu trabalho? E aí, isso se estende para tudo, naturalmente, né? Na Sim. minha vida emocional, nas minhas relações e em tudo mais. Mas eu penso que o objetivo mais nobre que nós podemos ter, eu acho assim, até num sentido geral mesmo, é aquilo que você citou, glorificar o Senhor. Mas glorificar o Senhor é uma frase ampla, sabe? Sim. Isso é bom porque faz com que as pessoas pensem de diversas formas, mas eu Uhum. entendo que glorificar o Senhor é uma combinação de coisas. Sim. Eu acho que inicialmente eu, né, tô condensando o que você quis Claro, dizer. pode Eu ir. penso que você amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento, isso já é, por natureza, Nossa. praticamente impossível. Sim. É. E por que eu vou dizer praticamente impossível? É praticamente impossível quando nós fazemos isso através da nossa própria força. Sim. Porque, assim, se a gente for estudar a teologia, tentar entender um pouco mais a escritura, a gente vai chegar num conceito que é a depravação total. Uhum. Isso é um conhecimento muito claro dentro das doutrinas calvinistas, inclusive, Sim, né? mas eu já ouvi muita gente falando que os arminianos concordam com É. esse ponto, e eu particularmente concordo com esse ponto. Eu também. A questão da depravação Então- total, caso você não saiba, é que a depravação total, ela aborda que a natureza humana está corrompida de uma forma tão incomensurável que nós não podemos nem mesmo desejar o bem, porque até o próprio desejo do bem tem que vir antes da mão do Senhor. Nós não temos essa capacidade Sim. sozinhos.
Então, Isso. quando eu digo que é praticamente impossível, na verdade, até uma forma mais clara agora, me reiterando, é dizer que é impossível mesmo. Você amar o Senhor de todo o coração, alma e Sozinho. entendimento sozinho. É impossível. Sim. Porque a nossa natureza não permite isso. Mas aí vem o ponto. Eu entendo que amar o Senhor dessa forma, antes de tudo, é permitir com que você o conheça e seja conhecido por ele. Né? Quando a gente vai ler lá o relato de Mateus, né, onde Jesus ele está abordando essa questão e ele fala: apartai-vos de mim, pois eu não os conheço, tudo mais. Sim. Eu acho que é essencial a gente entender dentro dessa história que não é somente entender, conhecer o Senhor. Porque se fosse assim, todo teólogo, todo padre, todo pastor, muita gente seria salva simplesmente pelo título porque conhece a Deus. E também não é só servir. Exatamente. Porque Exatamente. quem que foram os que ficaram do lado de fora? Só que eles Exatamente. chegaram em Jesus e falaram: Senhor, a gente profetizou no seu nome, a gente curou enfermos, a gente expulsou demônios. Não foi gente que não tinha poder. Exatamente. Mas pode continuar. Não, então, mas é isso mesmo. Uhum. Então não é só servir. Eu entendo que ser conhecido pelo Senhor é você se permitir ser moldado por Ele. Muito bom. Só que aí, cara, isso aí eu acho que é o tópico essencial do evangelho, que é tomar a sua cruz. Essa é a parte mais difícil. Por isso que é difícil ser crente. Porque é difícil deixar de ser você mesmo. É difícil você olhar e falar assim, cara, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é profundamente difícil, porque vai mexer exatamente com o nosso querer, que é aquilo que eu estava falando no início. Sim. Por que a gente quer o que a gente quer? Por que que eu, no meu coração, quero o pecado? Sabe? E existe razões, naturalmente, né? A gente pode chegar naquela questão da depravação total, no caso de Adão e Eva, tudo mais, mas a gente não Sim. precisa entrar nesse ponto. A questão essencial aqui é compreender que ser conhecido pelo Senhor é se permitir ser moldado, é se permitir ser transformado. E muitas vezes essa transformação ela vai ocorrer por um processo muito doloroso. Porque às vezes você vai ter que deixar de fazer coisas que você já estava acostumado e pensava que aquilo era o certo. E isso naturalmente vai abrir uma margem difícil no seu coração. Por exemplo, o Fiuza, né, pelo que eu sei, está estudando medicina, tudo mais, toda essa coisa, e isso é maravilhoso e para a glória de Deus. Amém. Mas vamos supor, só uma suposição, não é o caso, mas vamos supor que o Senhor chegasse em você numa visão agora e falasse para você assim, ó, Fiuza, larga a medicina, quero que você faça tal coisa. Cara, isso é profundamente difícil. É profundamente difícil dizer não, sabe, para Deus. Mesmo a gente tendo um conhecimento intelectual do tipo, ele sabe de todas as coisas, ele é bom, tudo mais, ainda assim é difícil. Eu tava muito refletindo sobre essa área mesmo na minha vida, assim, porque justamente o que eu tinha falado antes, né, do coração, de onde está seu coração, a gente tem que refletir muito sobre isso de como assim eu abandonar isso aqui, Deus? Como assim isso aqui fica, isso aqui sai? Justamente com aquela questão dos downloads também, né? Tipo, às vezes a gente tem que limpar o celular, né, pra fazer um download e tudo. E aí, pô, como assim? Eu vou ter que apagar esse aplicativo, esse aqui fica, esse aqui eu uso, esse aqui eu não uso. E aí você começa justamente- a pensar, o que antes era tudo útil e tava no seu celular, você tem que Sim. falar não. Mas o que que é essencial? O que que eu não vivo sem, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. E aí eu tava muito nessa reflexão, né? Tipo, o que que é útil, o que que é não útil? O que que eu tenho que largar da minha vida, abolir da minha vida, e o que que eu tenho que aprimorar ainda mais? O que que eu tenho que manter e aprimorar, atualizar, né? Sim. Manter mais otimizado, né? E aí eu tava muito nessa reflexão mesmo, né? De, caramba, será que isso aqui, por mais que esteja dentro de um propósito de Deus, né? Propósito de Deus. Será que mesmo que esteja nesse propósito, será que isso aqui eu não transformei em algo que talvez tenha mudado o foco? Será que talvez, Interessante. mesmo que esteja no propósito, eu comecei a usar isso aqui pra minha vaidade e eu transformei em algo que virou uma distração, na verdade? Sim. Eu fiquei muito nessa reflexão esses dias. Isso é muito doido. E Sim. realmente, é algo que eu me peguei durante esse ano. Porque, de certa forma, pra mim, glória a Deus, foi um ano de conquistas. Consegui passar na faculdade, cursando direito da UNB, graças a Deus. Então, eu olho pra várias coisas que Deus me deu esse ano. Um exemplo delas também é um relacionamento que eu tô começando. Bem com calma. Mas várias coisas que eu olho e que não é simplesmente tenho e glória a Deus. É bênção do Senhor simples puramente. Mas tem como eu fazer disso um ídolo. Tem como eu fazer com que a faculdade seja para minha glória e não para de Deus. Seja pro meu orgulho. E isso é um problema. Paulo. Sim. Isso é um negócio que eu vejo muito, principalmente pra vocês, adolescentes, né? Muitas vezes eu vejo. Mas os meninos até que não tanto, mas eu vejo as meninas assim um pouco transformando muito. Querendo tanto um relacionamento assim, tendo namorar assim, e não verdade. esquece de botar isso num propósito de Deus mesmo. Não reflete muito, fica Sim. muito nessa vaidade, nessa angústia e não busca. Pô, será que realmente eu tinha que estar buscando isso aqui agora? Será que eu realmente eu amo a Deus
e estou pronto para amar uma pessoa de verdade? Será que eu realmente estou preparado para assumir esse compromisso? Será que eu... E os meninos também, a gente conversa muito isso com os meninos de vez em Uhum. quando, né? Será que eu tenho maturidade financeira, eu tenho maturidade espiritual para sustentar um relacionamento, né? Então, eu acho que isso é algo que muitos dos nossos adolescentes, né, de Perjoy, né, dos PGs e tudo, de maneira geral, assim, de todos os femininos, os masculinos, né? Todos eu acho que, eu vejo que tem um pouco dessa ansiedade, né, que o mundo fica colocando. Sim. Cara, nesse sentido, assim, eu penso que pra você olhar pra si mesmo e entender que você tá disposto a viver um relacionamento, e não só um relacionamento amoroso, mas especialmente esse agora, né? É nós compreendermos se nós estamos dispostos a fazer sacrifícios. E até onde você está disposto a fazer algum sacrifício. Essa Sim. é a grande questão dentro de um relacionamento. Porque Verdade. você pode entrar dentro de um relacionamento não tendo um emprego. Porque pode ser que você está desempregado. Mas isso não significa que você está automaticamente impossibilitado de ter um relacionamento. Uhum. A questão é, você faria um sacrifício do seu tempo, dos seus dias, dos seus estudos, querendo ou não, você vai ter que deixar um pouco de estudar para ter um emprego e fazer alguma coisa e tudo mais. Então eu entendo que a maior medida do amor é o sacrifício. E dessa forma eu entendo hoje, sabe, já estando em um relacionamento, que eu entendo um pouco mais o porquê que o Senhor nos chama, né, chama a igreja de noiva. Cara, veja bem, olha só. O Senhor, quando ele faz essa comparação, né, conosco, como se nós estivéssemos casados com ele, veja que existe alguns simbolismos muito belos aí. Primeiro, a aliança. Eu acho que esse é fundamental, assim. Sim. E tanto no Antigo Testamento, né, que você tinha a Antiga Aliança e a Nova Aliança, mas no geral a ideia é a mesma. A ideia é que o Senhor está disposto a se relacionar conosco. Nós não o conquistamos, na verdade nós somos conquistados por ele. E onde que está a maior beleza desse jogo? É porque enquanto nós o traímos, como a nação de Israel quando pecava contra o Senhor, ou como nós mesmos hoje, a igreja, que pecamos contra o nosso Deus, ele ainda assim é paciente. Ele mantém, ele retarda a sua ira. Uma vez eu tinha ouvido uma metáfora muito interessante, eu vou falar pra vocês aqui agora. Vou demorar uns um minuto, eu acho, Mas assim, não tranquilo. demoro tanto, mas é o seguinte. Uma moça, é meio forte, viu, pessoal? É meio cabuloso, mas vai valer a pena. Tudo bem. Uma moça, ela era casada com um homem, e um dia, Ai, já viu Jesus. essa? Já vi. Um dia, essa moça, ela é pega, né, por esse homem, ela tava traindo o marido com vários outros homens. E aí o marido fica, meu Deus. E aí ele, em silêncio, fecha a porta, vai embora. E esse é um caso. O outro caso tem a mesma situação. O homem vai pra casa, vê a mulher traindo, né, ele mesmo, e aí ele fica louco, assim, pega faca e faz o que faz, né? Ele realiza ali aquilo que o coração dele desejou. Bom, aí qual que é o grande ponto da história? É porque nós somos aquela mulher que estava traindo aquele homem. Aí você diz, como assim? Nós somos as pessoas que traímos o Senhor com muitos ídolos no nosso coração. Só que ele é tão bom que ele retarda a sua ira e não faz nada. Mas quando nós nos sentimos traídos com qualquer coisa, pode ser a menor que for, nós prontamente pegamos a nossa faca e nós fazemos aquilo que o nosso coração Nossa. deseja. É isso, Então, perfeito. eu entendo, cara. Exatamente. Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu entendo que, nesse sentido, a graça do Senhor é uma coisa que constrange qualquer um que pensa nela. Sim. Cara, que Deus é esse, Isso é sabe? verdade. Como que o Senhor pode ainda nos perdoar? Pode ser tão bom, tão paciente, sabe? Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso, Arthur, por Muito favor. bom, interessante. Falando sobre fidelidade, você falou da esposa que trai o marido, eu lembrei de outra história de fidelidade também usada para exemplos bíblicos, que é o cara pede uma mulher em casamento, eles se noivam, e ela fala, olha, tudo bem, mas a gente vai fazer um contrato. Durante 90% do ano, eu sou fiel. Mas, durante os outros 10% que a gente vive em dias específicos, eu vou encontrar o outro fulano, o outro e o outro. E aí, o cara fala, não, mas isso é inaceitável, não tem como. Porque se é uma aliança de casamento, é exclusividade. E é justamente isso, o exemplo de nós para com Deus. De que não é, ai, mas só foi hoje, Deus. Ah, não, mas só isso, deixa eu ir lá. Não, é uma coisa que a gente não pode, conscientemente, com certeza não, mas ainda que seja na hora da tentação, a gente não pode dar brecha pro pecado. A gente não pode dar espaço, porque é uma aliança que é quebrada com Deus. Não é, ai, mas eu só pequei hoje, eu só errei hoje.
Não, você quebrou a aliança. Você foi infiel. Não importa se é um dia ou se é mais. E o que conserta isso? O arrependimento. A possibilidade que Deus nos dá de voltar para Ele, não só de voltar, mas de sermos lavados. E dele esquecer isso. Essa é a beleza do Evangelho, porque não é simplesmente ignorar a traição, mas é redimir a pessoa que traiu. Nossa, Caramba. Não é? ficou bonito, hein, Ficou, cara? é. Mas Então- é verdade, cara. Assim, nesse sentido, eu penso assim, cara, se nós pudéssemos, se nós tivéssemos a graça do Senhor para entender completamente o quão mal nós somos e o quão bom Ele é, nós não teríamos o mesmo prazer que nós temos nos nossos pecados. Sim. Cara, é impressionante visualizar a devassidão, a maldade A do maldade. nosso caráter. O nosso caráter, a parte mais interior, aquele eu mais primitivo, sabe? Mais primal de quem nós Uhum. somos, é terrível, cara. Nós somos, por natureza, como o próprio Senhor Jesus fala, que o coração do homem está cheio de maldade, de Sim, que imoralidade gera sexual, homicídio. homicídios, de tudo. Uhum. Então, se os nossos olhos compreendessem isso, mas não somente isso, porque compreender somente isso também gera inúmeros problemas aí, como por exemplo a sensação de inadequação, indignidade tão suprema que você não consegue entender que a graça pode te alcançar. Eu entendo que é um paralelo, você tem que entender isso, que nós somos naturalmente depravados e que nós somos como essa mulher nos dois exemplos, que somos infiéis, essa é a verdade. Quem é fiel é o Senhor. Uhum. Mas, e a outra parte dessa moeda é compreender que Deus é gracioso. Amém. E que a graça dele é tão superabundante que faz com que até onde os nossos pecados aumentaram, superabundou a graça, sabe? Superabundou a bondade, a glória, a virtude. E aí a Amém. gente, né, vai ter aquele estado de santidade plena, que é o que você falou, que não vai mais precisar de atualizações, né? Sim. Amém. Tem Com até, certeza. hoje em dia, você falou do paralelo, né, da graça e do pecado, né? E hoje em dia eu vejo muito os extremos, né? Hoje em dia o pessoal tá muito nos extremos, né? Ou o povo considera muito a graça, eu posso pecar aqui, mas é só me arrepender, que a graça vai me salvar, não tem Uhum. problema. Ou o povo fica muito na culpa, né? É. Nossa, eu não tô em como, eu não vou pro céu, não vou pro céu. Olha aqui, eu pequei hoje, não vou pro céu. Eu vejo muito esses extremos, então a gente tem que aprender a manter esse equilíbrio, né, da balança, né? Uhum. Difícil. Difícil. Sabe uma aba que eu acho que todo mundo tem que saber fechar? Voltando a falar, né, sobre as Sim, muitas sim. abas abertas, é a aba do eu. Porque é sempre eu. O que eu fiz no caso, nossa, eu tive uma culpa. Deixa eu me explicar melhor. Eu pequei. Nossa, olha o que eu fiz. Não tenho arrependimento. Mas isso daí não é nada, entendeu? E pensa assim, e sempre olhando pra si. Mas quando você olha pra Deus, você olha pro que Jesus fez, você tira o foco de você, e não só por um momento, porque um pouco da ideia de humildade é você se esquecer e viver uma vida pensando muito menos em você, o que é muito bom, por sinal. Pois é. Mas é você saber olhar pra Jesus e falar, e ver o tanto que custou. E se custou tanto, é porque realmente é algo terrível. Mas custou tanto que ele pagou todo o preço, e como ele é Deus, o preço foi pago ainda muito mais. Então, tem graça. Então você já tem a resposta para os dois lados. Não tem nada grande o bastante que eu faça que Deus não possa perdoar. E qualquer pecado, o menor que seja, ele pregou Jesus na cruz. Sim. E sobre essa questão das abas, né, de fechar a aba do eu acho que essa é uma das abas mais difíceis da gente controlar, assim. Eu digo por mim mesmo, porque as pessoas podem não parecer porque as pessoas enxergam Jesus em mim, glória a Deus, né? Poxa, eu quebrando as coisas aqui. As pessoas enxergam Jesus em mim, né, e aí não pode parecer, mas Amém. eu sou uma pessoa que eu me considero muito egocêntrico, assim, muito vaidoso, de certo modo, né? Eu vejo isso, por exemplo, na questão dos estudos, né? Porque o seu ruim acaba virando o padrão alto de muitas pessoas, né? O Uhum. sonho de muitas pessoas, né? E você fica, de certo modo, criando uma vaidade, criando esse egocentrismo, assim, né? Nossa, eu sou, né? E é muito difícil, sabe? Em muitas questões da vida, não só nessa parte aqui, como eu dei o exemplo dos estudos, mas em várias questões, tanto na sentimental, quanto no trabalho, quanto nos estudos, Uhum. ou até na sua própria família. Você falando, nossa, perdão. Você fala até, nossa, olha só, eu sou aqui o melhor filho do mundo. Meus pais tinham que me honrar muito. Eu faço tudo certo, né? E a gente fica muito nisso, a gente não consegue enxergar que fica difícil da gente enxergar que a gente fica só vendo nossas qualidades, Uhum. quando nem são nossas qualidades, né? Porque na Bíblia vai falar, quem capacita é Deus, não Sim. é a gente. Então, se você tem qualquer mínima qualidade boa,
não é sua. Veio de Deus. Não, veio de Deus. Você não tem nada de bom. E às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Porque a gente fica tão com essas distrações, né, das qualidades boas, né? A gente não enxerga o quão ruim a gente é, né, de fato. Sim. Sim, nesse sentido você me lembrou uma coisa. Jesus mesmo, ele faz uma frase, eu diria que foi excepcional nessa ideia para que a gente elimine a meritocracia das nossas vidas. De nós pensarmos que nós conseguimos porque somos capazes, porque somos alguma coisa. Jesus chama os próprios discípulos de servos inúteis. E ele fala para que os discípulos chamem eles mesmos dessa forma. Então ele exorta os discípulos para que eles falem para Jesus assim: nós fizemos como o Senhor pediu porque somos servos inúteis. Depois dá uma pesquisada aí. Nossa, Mas eu nunca é vi isso, muito eu não lembro. intrigante isso, porque é a Interessante. comprovação final do próprio Cristo de que nós não somos nada, não somos ninguém. Não existe uma ação boa que eu faça que veio do meu próprio desejo, que é aquela questão da depravação total. Uhum. Vem do desejo do coração do Senhor. Sim. Também tem um versículo em Salmos, não tenho ideia exatamente de onde está, mas eu sei que está em Salmos, que fala que toda boa obra, toda boa ação vem dos céus, né? Então é mais ou menos nessa linha, mas Sim, muito bom. Que também fala, tem um Isaías que vai falar que as nossas boas ações diante de Deus são como trapo de roupa suja. Sim, Então trapo que de imundiça. pois é, que é algo que não tem valor. E é aquele negócio da moeda do evangelho, porque ao mesmo tempo não tem valor nenhum, mas a gente volta e olha para Cristo de novo. E conversando com a Liz essa semana, teve uma coisa muito interessante que ela perguntou e que todo mundo pergunta, todo crente pergunta, que é: se eu sou tão ruim assim, por que Deus me ama? Quais olhos como que Deus vê? E aí, eu já me fiz essa pergunta, vocês já se fizeram essa pergunta? inúmeras vezes. Inúmeras Hoje. vezes. E aí, a resposta é: primeiro, ele nos criou, ele nos ama porque ele quis, e a outra parte é: ele nos vê através dos olhos de Jesus. Ele não nos vê simplesmente por quem nós somos, mas sim através de Jesus. Então, o amor que ele tem pelo filho dele, pelo filho eternamente ligado a ele, que tem um amor perfeito e que nunca errou, ele tem pela gente. O mesmo amor. E tanto esse amor sacrificial que se entrega por nós, morre por nós, dá vida por nós, ressuscita e nos ensina a viver em santidade e acompanhar todos os dias. Quando peca, ele se entristece. Quando a gente acerta, ele se alegra com a gente. Então, é um amor de que passa pela lente de Cristo. Não é Deus olha para mim puro, simplesmente como sou. Não, é um amor que vem por meio de Cristo. Sim. Sobre esse negócio de Deus não enxergar a gente como Jesus, né? Uhum. Eu tinha visto até um vídeo muito interessante no Instagram esses dias, né? Que era justamente tentando traduzir isso. Era meio que um julgamento, assim, final, e tinha uma balança, que ia pesar a sua bondade, assim, Uhum. né? Eu não sei se vocês já viram esse Já vídeo. vi. E aí, justamente, tinha as pessoas. Chegou um camarada que ele fez tudo mediano, assim, não fez, viveu uma vida normal, fez coisas ruins, fez coisas boas, né? Uhum. Aí chegou, ele não passou na balança, né? E aí chegou outra moça que ela falou: não, eu fiz coisas na mesma proporção que eu fiz coisas boas, eu fazia coisas na mesma proporção que eu fiz coisas ruins, eu fazia coisas boas, né, pra compensar. Uhum. E aí ela também não passou na balança, né? E aí Uhum. chegou outro cara que era literalmente assim, nossa, o santo, né? Ele falou: nossa, eu dediquei minha vida toda, eu dei ajuda pros pobres, eu dei toda a minha riqueza, eu fiz muito dinheiro, eu dei tudo pros pobres, eu ajudei orfanato, não sei o que, eu fazia ação social. E aí ele foi pesar lá, e aí a balança também não passou, e ele falou: nossa, muito ruim. E aí chegou um camarada lá, né? Que aí mostrava lá, ele bebia, não sei o que, mostrou Fazia vários erros tudo dele. errado. A balança ali pro É, lado ruim tava A cheia. balança pro lado ruim tava cheia, né? Só Uhum. que aí, quando ele foi subir, ele falou: não, peraí, mas o cartão dele aqui tá mostrando que ele aceitou Jesus, né? E aí eles chamaram Jesus, né? E aí chegou Jesus, e aí na hora de subir na balança, eles falaram: sobe na balança. Só que aí o cara não subiu, quem subiu foi justamente Jesus, né? Que massa. Que era justamente explicando, né? Essa é Uhum. literalmente a tradução, assim, de maneira visual, sobre a graça pra quem às vezes não é novo convertido, não consegue enxergar muito bem o que é a graça, né? E Sim. justamente a nossa igreja é oceano da graça, né? Então é muito importante a gente compreender também isso, né? E olha, não só os novos convertidos, porque volta e meia a gente Sim. volta nessa questão. Sim. Eu e o Lucas, a gente já É. conversou bastante sobre isso Cara, também. eu acho que a gente tem que se apegar às doido. bases do evangelho, sabe? Voltar Falar sempre de pra bases. base, Sim. velho. Muito bom. E assim, nesse sentido, né, do porquê Deus nos ama, eu acho que essa pergunta ela é muito recorrente nos nossos corações. Eu Uhum. penso que mesmo nós temos
excelentes respostas hoje, amanhã a gente pode ter uma ainda melhor, ou uma que seja para aquele dia. E o Senhor, ele é craque em fazer isso. Ele é muito bom em responder as nossas perguntas. Isso é verdade. E uma das respostas que o Senhor deu para mim em relação a isso, né, do porquê Ele nos ama, além de que aquilo que o Arthur citou, né, que é que Deus nos criou, isso é já uma questão, uma prova de amor, Sim. mas eu entendo que o amor que o Senhor tem por nós é um amor que Ele tem por Ele mesmo. Como assim? Veja que nós não merecemos o amor, certo? Então Uhum. a gente já parte desse pressuposto. O amor que é dado a nós, ele é dado através de Jesus, certo? Sim. Então Deus nos ama através do amor que ele tem por Jesus, que é ele mesmo. Uhum. Fica um pouco paradoxal, Sim, mas sim. a ideia é que tudo que o Senhor faz é para a própria glória. E Uhum. aí você pode pensar, poxa, mas será que isso talvez não seja algum orgulho da parte de Deus? Deus Por é que o Senhor egoísta. faria algo para a própria glória, não faria algo por algum objetivo? Pense Uhum. que todos os conceitos que você pode imaginar que sejam positivos, eles são o Senhor. Eles Então, vêm de Deus. Muito exatamente. bom. Inclusive, eles são o próprio Senhor, porque Uhum. Deus é amor. E Deus é a bondade, Deus é a glória, Deus é a santidade, Deus é tudo isso. Uhum. Então, naturalmente, se você faz alguma coisa por amor, automaticamente você está fazendo aquilo. Não, calma, né? Não tô falando em todos os casos, mas se você Sim. faz algo num amor perfeito, vamos Isso, botar assim, boa. bíblico, um amor perfeito, Beleza. você está fazendo para a glória de Deus. Uhum. Então, se Deus faz algo amoroso, ele faz para a glória do seu próprio nome, porque ele é o próprio amor. Então, volta, né? Sempre volta. E eu entendo que isso é algo glorioso para nós, para que nós possamos entender o quanto que o Senhor é bom. Que não existe algo em nós que compre o amor dele, mas o amor que ele tem por si é tão belo e tão profundo que se estende naturalmente ao seu filho, que é ele mesmo, né? A Trindade, a gente pode entrar nesse assunto se vocês quiserem, mas que vem naturalmente a nós através dos olhos de Jesus, que é o que o Arthur falou. Legal. Tô gostando que hoje o papo tá inteligente, hein? Tá um papo hoje- doido. Muito tá um papo bom. Hoje doido. é a mesa de Gamaliel, né? Hoje é... Esdras aí, Gamaliel, todo mundo. E uma coisa que eu tava lembrando, no direito a gente tem um debate que é fundamentação ou desfundamentação, que é se para uma lei ser válida, enfim, qual é a base do direito? Por que que eu tenho que obedecer? Ele é baseado no quê? E aí tem gente que fala, ele não é baseado em nada. Ou ele é baseado em si mesmo. E não, ele tem que ser baseado na moral, ele tem que ser baseado nos princípios que vêm do povo, das pessoas. E, enfim, tem várias vertentes que palpitam, que falam de onde que vem o direito. E é muito você escolher de onde que você imagina que o direito venha. Isso na prática afeta, mas não é a questão. E com Deus é engraçado, porque é isso de outra forma. Porque a gente tem que pensar que, por exemplo, mas por que como que as coisas são boas em Deus, ou sei lá, como que Deus é justo mesmo fazendo algo que eu olho e que, sei lá, eu não vejo uma bondade instantânea, mas é algo de entender que está baseado no próprio Deus, e ele é bom, e que isso faz sentido, não da minha perspectiva, mas da perspectiva perfeita dele. Então, a base é ele mesmo. É meio louco, mas deixa de ser louco quando você pensa que no início não existia nada, e que, para tudo existir, precisou ser criado em algum lugar, a partir de alguma matéria. E tudo é criado onde? No próprio Deus. Então, afinal, toda a nossa existência é baseada nele. Tudo subsiste em Cristo. Sim, eu tava essa semana, acho que foi esse sábado, se eu não me engano. Sim, foi esse sábado. Eu tava conversando com uma amiga justamente sobre isso, de como entender as ações de Deus, né? Pô, Deus tá falando que isso aqui é bom, a gente sabe que a vontade de Deus é boa e os planos dele são de nos fazer prosperar, né? E Sim. não planos de maldade sobre nós. Uhum. E aí, só que às vezes a gente olha, pô, Deus, mas eu vou sair do meu emprego? Como assim? Eu vou largar minha faculdade? Eu vou. Como assim você quer que eu mude pra aquela faculdade lá que só tem gente que pensa coisa nada a ver comigo, sabe? Qual é o sentido disso, Deus? Como é que isso é algo bom, assim? Às vezes a gente não consegue enxergar justamente isso, né? A gente não tem esse direcionamento, a gente às vezes não consegue compreender a bondade de Deus, né, em algumas ações, né? E eu tava justamente nesse debate. Cara, eu penso que a gente tem que ter sempre uma abordagem lógica sobre quem é o Senhor. Porque, Sim. veja, se nós começarmos a, assim, imaginar ou pensar quem é Deus
a parte da Bíblia, a gente vai começar a desenhar o nosso Deus, que é um reflexo de quem nós somos. Nós pintamos Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, todas as vezes que nós pensamos nele sem a Bíblia. Todas as vezes que nós cravamos algum ideal no Senhor que não vem da própria Escritura. Então, o que eu penso? É tipo, Agora, desculpa, tranquilo. mas é tipo aquelas pessoas que falam, não, mas eu não acredito nesse Deus. Deus pra mim é. É, exatamente. E aí, é o seu Deus, literalmente saiu da sua cabeça. Exatamente. E qual que é o maior problema disso? Cara, esse eu acho que é um dos pontos centrais que me faz crer no Evangelho. Veja, supondo que nós estivéssemos todos aqui numa ilha de cegos. Todos nós somos cegos. Muito bom. Entenda Sei. que um homem que está lá, que é cego inclusive, pode dizer que ele vê as coisas. Sim. Não significa que ele veja de fato, mas a questão é, vamos supor que ele está pregando essa verdade, que ele enxerga e que ele vê, certo? Passa um momento em que todas as pessoas, a partir de ouvir, não, fulano disse que viu aquilo, não sei o quê, chega uma hora que você tá tão, assim, a sua mente tá tão deturpada que você passa a acreditar que até você mesmo enxerga. E tá todo mundo dentro dessa ilha enxergando, certo? E aí chega Cristo. Aí chega um homem santo, o homem de Deus, e diz, eu enxergo, eu realmente vejo. Aquilo é daquele jeito, aquilo é daquela forma. Todas as pessoas olham pra ele e falam, você é louco, você não tá falando a verdade. Todos nós sabemos que é tal coisa, tal coisa. E é assim, a nossa vida, né, sem o Espírito Santo é dessa forma. Veja que escolheram Barrabás e não Jesus. Ele via a verdade, mas as pessoas escolhem ver o que elas querem, né? Elas se mantêm nisso. Agora, em relação, né, àquilo que a gente estava falando, trazendo isso pro exemplo inicial, eu entendo que quando nós fazemos isso, nós fazemos Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, nós temos que compreender que todas as vezes que nós pensamos a parte da Escritura, que é aquilo que eu tinha falado, é uma grande ilusão. Porque se você vê no outro, o outro é um cara inteligente, por exemplo, vamos botar que tu, Fiuza, não é você. Vamos supor que você é um cara ateu, ou que você é um cara agnóstico, melhor, um cara agnóstico que diz que crê em Deus e fica nesse papo de tipo assim, Deus é isso pra mim Deus é de tal jeito. Da mesma forma como eu tenho dúvidas no meu coração, você também tem. Então por que a sua luz, a sua visão é mais clara do que a minha se nós dois somos cegos? Nós precisamos de uma luz verdadeira. E aí é Cristo, entendeu? Sim. A questão é que pela nossa própria natureza, nós o condenaríamos, né? Só que a graça é porque o Senhor nos alcança. E a gente pode entender, né? Ter os olhos abertos, as escamas saem, para que a gente possa compreender qual é a luz de verdade. E isso fecha com o ponto que a gente falou lá no início. Por que não é algo doloroso e ruim eu abrir mão da minha vontade de fazer o que eu quero para servir a Cristo? Porque é ser iluminado pela luz de verdade. C.S. Lewis diz que é quando a gente realmente ganha rosto. Porque é como se o pecado fizesse todos nós estarmos em trevas, no escuro, e então vem Cristo, que é a própria luz, e a gente se aproxima dele, e a gente começa a ganhar profundidade, contorno, um rosto. Vem uma luz que brilha na nossa face, que brilha sobre nós, e a gente consegue realmente se tornar quem nós somos. Não o que o pecado fez de nós, não o que o mundo fez da gente, sabe? Não o que as outras pessoas falaram sobre nós, mas sim de fato quem Cristo diz quem nós somos, e quem ele vê, porque ele nos vê. Amém. Então, muito bom. Nossa, esse daí da cegueira do que vê eu nunca ficou tinha muito escutado bom. isso, Eu nunca achei tinha ouvido. Eu inventei agora. Mas foi muito bem inspirado, porque tem um cara que escreve um livro que é José Saramago. Ele não é cristão, mas ele faz tipo uma comparação dessa. Ensaio sobre a cegueira. Falam que é muito bom o livro. A gente já estudou esse livro aí, Sim, no a colégio. gente Mas eu estudou. tava pensando em Platão, né? Quando ele faz o mito da caverna. O mito da Eu caverna. pensei exatamente Aí nisso. eu lembrei disso e tentei fazer alguma coisa. Só que assim, desenrolar Deu isso certo. aqui agora é meio bravo. Mas a gente Mas vai glória a tentando. Deus, que Ficou muito isso. bom. Glória a Deus, glória a Muito Deus. bem usado. E Paulo, para embasar aquilo que a gente falou sobre Deus ser bom, e ainda que a gente não entenda tudo que ele faz é bom, tem Salmo 145:9, que é: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então, aqui é algo imperativo, é algo certo que está falando. Não é, talvez, não é que seja. De fato, isso é. Então, Deus é bom, e a sua misericórdia está em tudo que ele faz. Mas, amém. Vamos continuar. Então, o que vocês percebem? Vou dar uma adiantada aqui Fechou. no roteirinho. A discussão rendeu, né, hoje. Muito rendendo, bom, né? tá rendendo, Isso só tá rendendo. na primeira pergunta. É. Mas o que vocês percebem que são as principais
mágoas e fracassos do adolescente que ele tem dificuldade de deletar, que fica ocupando o sistema dele, que fica na memória, aquela coisa do passado que ele sofreu e que continua voltando, voltando e voltando e impede ele de avançar. Posso começar? Pode. Pode? Bom, vou ser bem objetivo. O pecado. É isso. Eu acho que o pecado na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na mente de um adolescente, que, como a nossa, na verdade, até agora, que não é uma mente completamente formada, né? O nosso cérebro não está completamente formado. A gente só tem o córtex pré-frontal, que é a área da nossa racionalidade, completamente formada aos 25 anos. E ainda existem estudos que dizem que ainda é mais pra frente. Então, para você ver como isso é uma coisa complicada. Mas por que eu digo que é o pecado? Eu entendo que os nossos enganos, as angústias da nossa alma, pelo menos eu digo isso por experiência própria, vêm principalmente e se afloram principalmente através dos nossos erros. E esses erros são os nossos pecados. Agora, é lógico que naturalmente existem alguns pecados que vão marcar o nosso coração de uma maneira mais profunda do que outros, porque nós somos naturalmente cegos e a gente não consegue compreender que o peso de uma mentira para Deus, no sentido, não naturalmente no sentido de peso de gravidade, mas eu me refiro ao mesmo princípio que a transgressão da lei. Mas Uhum. uma mentira e um assassinato, para o Senhor, ambos são uma transgressão da lei. Isso Quebra a já lei. é passivo de um julgamento e condenação eterna. Acabou. Uhum. Só que o nosso coração não entende isso. A gente vê para isso e fala, meu Deus, mas é só uma mentira. É só uma besteira. Mas existem alguns pecados que têm esse tipo de gravidade maior, né? Vai contra a nossa natureza, ou alguns pecados que marcam o nosso corpo, que é, por exemplo, os pecados da imoralidade sexual. Eu entendo que talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de lidar na vida de todas as pessoas, principalmente do homem adolescente. Essa é a verdade. Porque naturalmente o corpo daquela pessoa, do homem e da menina também, naturalmente, vai estar em um momento de desenvolvimento onde os seus hormônios, o Fios aí que vai ser médico, com certeza vai explicar isso muito melhor do que eu, Uhum. mas vai estar naturalmente, né, acontecendo algumas mudanças e aquela pessoa vai começar a compreender uma área, uma face de si que antes ela não era capaz de ver. Só que o problema é porque somos cegos. E Uhum. por sermos cegos, nós não conseguimos entender a verdade, exploramos os nossos desejos e nos satisfazemos com isso. Uhum. Mas uma hora, o Senhor, na sua misericórdia, graças a Deus, nos dá tristeza. E aí ele muda o nosso coração. Por que eu digo isso? Em 1 Coríntios, a gente vai encontrar uma passagem que vai falar sobre dois tipos de tristeza. A tristeza que gera salvação, que é através do arrependimento, e isso é dado pelo Espírito Santo, e a tristeza que gera desolação, né? Que é todo tipo de tristeza que não é envolvida necessariamente com o agir do Espírito. Uhum. E com isso, eu entendo que a vida de nós cristãos é compreendermos que pecaremos, que nós não seremos perfeitos. É fato. Perfeito é o Senhor. Mas nós devemos realmente nos esforçar para viver uma nova vida com Ele. E isso transforma os nossos dias. Se caso você esteja passando aí por algum problema nessa área, entenda, isso é realmente muito difícil. É uma luta constante na vida de todas as pessoas. Mas há um que é vencedor, que é o Senhor Jesus. E Ele pode nos libertar. Ele pode libertar o seu coração. Só que para isso é necessário que você se permita ser moldado. E aí volta para aquele tópico que eu estava pensando hoje. Por que queremos o que queremos? Por que eu desejo o Senhor e ainda desejo o meu pecado? Aí vem para aquela resposta que a gente já estava conversando aqui no decorrer do podcast, que é encontrar prazer no Senhor. Quando nós passamos a encontrar um prazer tão grande no Espírito Santo, que o gosto do pecado já não é mais o mesmo. E aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, aquela desolação começa a passar. Porque aí você vai ser revestido, ao invés de tristeza, de esperança, de alegria, de bondade, dos frutos do Espírito. Sim. Muito bom. Inclusive, um adendo pro que o Lucas estava falando, principalmente para vocês, né, adolescentes, né? Tem um livro, se você passa por esse problema, né? Eventualmente você vai passar sim, você vai começar a ter que aprender a lidar com a imoralidade sexual. E se você tá passando por essa fase agora e você quer aprender melhor como lidar de maneira espiritual, tem um livro que eu li que é muito bom, do Israel Subirá, que é Mate o Dragão. Mate o Dragão. E esse livro é essencial. Ele é muito bom, assim. Eu considero essencial, assim, principalmente na adolescência. E eu acho que ele é gratuito na Apple Books, nesses negócios assim. No Kindle Unlimited, se você É. paga R$ 20 por mês, você tem um monte de livros, inclusive esse. Sim, você Uhum. não é muito caro para você ter acesso a ele. Inclusive, se você quiser, você pode me procurar, mandar mensagem para mim. Eu dou um jeito para conseguir esse livro para você ler, se quiser mesmo. Então,
Eu recomendo que vocês leiam, façam uma leitura. Lá ensina muita coisa sobre como você dominar o seu corpo, sobre como você entender um prazer falso de um prazer verdadeiro. Ensina muitas Sim. coisas sobre a imoralidade sexual, de maneira geral. Ele é bem profundo, assim, contando fatos de como o Israel Subirá, né? Ele lidou com esse problema quando ele era jovem. Sim. Olha, boa. Muito bom. Eu já ouvi o testemunho dele, eu nunca li o livro. Tenho vontade de É ler. muito bom. Graças a Deus, já passei por isso, já superei. Glória a Deus. É, Hum. mas é interessante. Uma coisa que eu tava pensando é que mais ou menos um ano atrás teve um culto muito bom. Numa igreja que eu fui assim, recebi um convite, fui, e aí tinha uma palavra que era pra mim. Eu passei a palavra toda anotando, mas aí chegou nos momentos finais que o pastor começou a falar, e eu falei, eita, é totalmente pra mim, não tem como. Parei de anotar, fiquei só recebendo, só ouvindo. E aí ele fez uma oração que eu lembro até hoje, uma oração que ele falou pra gente fazer, que é: Deus, me revela a sua glória, a ponto de que ofusque o brilho desse mundo e que nada tenha o mesmo brilho, que nada brilhe mais do que o Senhor e que eu não tenha mais o prazer nos pecados, nas coisas desse mundo, mas que eu tenha prazer no Senhor, em te conhecer. E é algo que é progressivo, a gente vai buscando e vai encontrando o Senhor e vai desejando mais e ele vai mudando de vida. É, é- Tem gente que tem experiência que acontece da noite pro dia, e glória a Deus, ora por isso, mas é progressivo também. Como que vocês veem isso? Cara, isso é um ponto ótimo. Você entrou numa questão Sim. muito importante, Uhum, que eu diria que no Antigo Testamento o Senhor chama de humilhação. No Antigo Testamento o Senhor vai nos convidar inúmeras vezes para que nós possamos nos humilhar diante da presença dele. Isso acontece muito quando o Senhor ele fala para as pessoas jejuarem. Fala: uhum. se humilhem, vistam roupas de saco, raspem a Sim. cabeça, toda aquela coisa. Mas por que que o Senhor pede isso? Existe um princípio dentro dessa história que é aquilo que você está falando, do porquê que às vezes é progressivo. Uhum, Eu entendo que o Senhor faz com que nem sempre a gente supere alguma coisa da noite para o dia, para que nós possamos ser transformados. Não é mudar o coração do Senhor. Não é se você fizer um jejum de 50 dias que isso vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos, ou que ele diga sim ou que ele diga não. Deus, ele já determinou todas as coisas, lógico. Vamos com calma nesse princípio também. Quando a gente Calma, diz todas calvinismo. as coisas, eu não me refiro explicitamente a todas as ações, mas pelo menos a grandes causas, né? Então eu penso que o Senhor determina causas que naturalmente não sejam pecaminosas. Por exemplo, o Senhor não determinou o pecado de Adão, até porque isso seria um absurdo, seria contra a própria natureza dele. uhum. Certo? Porque o Senhor não faz a maldade é a Sim. falta dele. Aí, se ele utiliza a maldade para encontrar um meio bom, isso é fato. Por exemplo, você pega um argumento que você tinha falado, Fiuza, do porquê que Deus ele pode exigir de você alguma coisa muito difícil, como por exemplo, por que que eu vou sair do meu emprego? Por que que eu vou para aquela faculdade que tem pessoas que eu não gosto? Ou agora, deixando isso mais polêmico, por que que Deus mandou o povo de Israel matar outro povo? Aí a gente está chegando numa questão. Sim. Uma vez eu tinha, lendo as Institutas, né, de Calvino, ele fez uma página que para mim, assim, cara, é uma das partes ápice da teologia. Ele disse uma coisa que me marcou muito e que tem bases bíblicas, né? Depois eu posso tentar trazer aí, a gente Sim, a passa gente para vai todo mundo, conversando. ou você aí pesquisa. Mas basicamente é o seguinte: haviam três povos numa época aí do período da vida do povo de Israel, que era Israel, Assíria e Senaqueribe. Eram três povos aí, e os três estavam vivendo uma fase meio complexa com Deus. Israel, nem tanto, porque é o povo escolhido por Deus, Uhum. mas a Assíria e Senaqueribe eram povos assim que o próprio Senhor já disse que iria eliminar, porque eram pessoas malignas. Elas não somente exploravam os próprios desejos, mas eles eram como os homens que Jesus critica, de fazer com que os pequeninos pequem, de levar os pequeninos para o mau caminho. Quando a gente estuda a história desses dois povos, a gente encontra dentro da religião deles, o que era algo muito presente, rituais absolutamente malignos mesmo, que utilizavam de exploração sexual com crianças, que matavam bebês, que faziam coisas inaceitáveis. E o Senhor naturalmente odeia isso. E agora trazendo aquela questão de Calvino. Uhum. Pense que os três povos e essa história são, como que eu posso dizer, personagens da mesma obra com um único autor, que é o Senhor Jesus. Jesus ele utiliza da maldade da Assíria e de Senaqueribe para que ambos se destruam. Foi um período, né, em que o Uhum. Senhor ele realizou isso e também o próprio Israel destruindo, né, a Assíria e Senaqueribe, que é essa questão de Deus mandar um povo destruir outro. Foi nesse período.
E dentro dessa história, autores da mesma obra, a gente pode compreender que a injustiça de uns e a justiça de outros, a gente consegue encontrar um ponto. O Senhor Jesus é justo. Deus é justo quando ele mata alguém, e Deus é justo quando ele dá vida a alguém. Porque foi ele quem criou todo o princípio e criou todas as coisas. Quem somos nós para que nós possamos olhar para o Senhor e dizer, você está errado? E isso é uma das questões que Jó, ele é exortado pelo Senhor no capítulo 42 do livro. Na verdade, 38 até o 42, né? Você vai encontrar o Senhor discipulando Jó e dizendo para ele, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Essa é a questão. Existe um padrão de satisfação no Senhor que está na santidade dele, que vai muito além da nossa compreensão. E isso faz com que ele escolha um povo, ou ele escolha um povo para destruição, ou um povo para alguma outra coisa que seja da vontade dele. Mas, por favor, Fios, você queria Eu comentar ia alguma coisa? falar justamente sobre essa questão de Jó, né? Que você estava falando da construção do caráter, né? De Deus nos ensinar. E muitas vezes eu vejo no próprio Jó, né? Que, na verdade, muitas vezes a gente fica tão pensando, pô, Deus vai abençoar a minha vida, ele vai me fazer rico, ele vai... Mas esse não é muito bem o foco de Deus. Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter, com te Uhum. preparar para ir pro céu. Sim. Porque a gente tem que entender a nossa Interessante. própria natureza, né? Tipo, como que o meu corpo vai ser glorificado, né? Como que o meu espírito vai ser glorificado para entrar no céu, né? Então, a gente tem que entender que o nosso espírito tem que estar, de certo modo, o nosso caráter, assim, a nossa identidade tem que estar preparado para adentrar o céu, né? Então, Deus está muito mais preocupado em moldar esse caráter, em nos preparar, de certo modo, do que nos fazer rico. Com certeza, ele pode usar isso como instrumento, né, para a obra dele, vai te fazer prosperar, vai te fazer rico, vai te fazer ser uma pessoa muito sábia. Mas esse não é o foco principal de Deus e muitas vezes a gente não entende isso, né? E eu ia citar justamente a passagem de Jó, né? Que Jó justamente passou por toda aquela situação que a gente já conhece a história, né? É muito comentada, é famoso. Sim. E Deus estava justamente mostrando, olha, esse aqui é o meu servo fiel. Olha só, ele passa por tudo, tudo. E ele tem uma passagem que eu acho muito interessante, que se eu não me engano, que... Você quer falar, Arthur? Não, eu quero só saber qual que é. É que Pode eu não tô falar mais ou lembrando menos. exatamente, mas tem Fala mais ou menos. alguma parte assim que o diabo vai atacar a vida de Jó e vai remover alguma coisa e fala que Jó não reclama, não vai ter nenhuma versículo, não vai ter nada. Vai passar tipo um período lá e durante esse período que é tipo anos assim, Jó não fala nada. E eu tava vendo justamente sobre isso, né, que às vezes a gente acontece uma simples coisinha, tipo uma simples porta fecha ou a simples porta nem fecha, ela só tá fechada e ela continua fechada. Uhum. Nem acontece nada, sabe? E aí você fica, nossa, e aí você cria um parágrafo assim na sua história, né? Você vai criando um textão É. assim de reclamação, Manda um textão pra Deus. de tudo. E aí a gente não reconhece, né, isso de pra que eu tô criando, aumentando a minha história com esse texto de reclamação, de Sim. questionamento, sendo que eu poderia só continuar, focar no que realmente importa, que é Deus. Exato, como se isso fosse adiantar, e no fim das contas não Sim. adianta, né? E uma coisa que acontece com a gente é, o dia, às vezes você acorda com o pé esquerdo, as coisas começam a dar errado, aí vai uma coisa se acumulando com a outra, mas não é uma grande coisa. São várias pequenas coisas que você deixa ganhar espaço no seu coração, que você deixa ir guardando remorso e ir acumulando, e quando vê no final do dia você tá amargo por causa disso. Mas tem que ser algo que você fala, Deus, eu perdoo fulano, ainda que ele não tenha pedido perdão, ainda que ele tenha feito tal coisa de errado. Tá tudo bem. Ou, Deus, eu entendi que isso foi só um problema do dia, mas não tem. É uma coisa que aconteceu. Tá tudo certo. E você não deixar isso se valorizar no seu coração, isso ganhar peso a ponto de prejudicar quem você é e como que você reflete Cristo, o seu relacionamento com Deus. Sabe, isso não pode acontecer. Uhum. E tem um princípio que eu vou adiantar um pouco mais, mas o princípio que basicamente resume tudo que a gente tá falando aqui hoje é construir uma vida ao redor de Deus. Construir uma vida num alicerce só. Porque não tem como você ter como prioridade principal da sua vida ser rico, ser poderoso, encontrar um amor verdadeiro e por aí vai. E coisas que não são más por si só. Sabe? O mundo, obviamente, vai tornar cada uma delas uma coisa para você focar e para você dar a sua vida por isso. E esquecer de Deus. E perder o seu foco principal. Mas quando você faz com que Deus seja o seu foco e que essas coisas sejam boas,
mas se forem para a glória dele, isso muda. E isso é o que orienta a gente para 2026. É isso que vai orientar a gente para o nosso futuro, não só para o ano que vem, mas para toda a nossa vida. Porque mais importante do que você pensar quais metas você vai fazer para 2026, ir para academia e estudar mais, e sei lá, e 1 bilhão de coisas que você pode pensar. E sei lá, talvez ser mais amoroso com seus pais, mais paciente, nos seus relacionamentos, enfim. E por aí vai, tem 1 milhão de metas que você pode colocar, metas justas e boas, mas todas elas têm que estar aliadas com um propósito, que é para a glória de Deus. Firmados no Senhor, firmados na palavra, porque isso não é só uma garantia de que você vai para o céu, e nem só uma garantia de que você vai viver uma vida boa, porque podem ter sofrimentos, vão ter os momentos que Deus nos molda, e isso é inevitável, e isso é bom, apesar de que, sei lá, alguém de fora possa achar ruim, ou de que eu mesmo fale, nossa, é desconfortável, é sofrido. Alguns momentos vai ser, mas isso é a certeza de que a gente vai ver uma vida com Cristo. E uma vida com Cristo pode ter os seus piores dias, mas vai valer mais a pena do que qualquer Sim. vida sem Ele. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. E basicamente eu queria saber para vocês. Agora, num tom mais de finalização, afinal, o nosso tempo não é infinito, senão a gente fazia aqueles podcasts de 4 horas Pior. e a gente ia, É. ia conversando de tudo. Mas eu quero saber para vocês uma coisa. Como que vocês avaliam o ano de 2025? Em linhas bem gerais, o que deu errado, o que deu certo, pontos que servem para vocês, mas também servem para quem está assistindo. E o que que vocês melhorariam e têm como metas para 2026? E também o que que vocês abandonam de 2025? Paulo, Posso começar? pode Por começar. favor. Bom, de modo geral, posso dizer que para mim esse foi um ano de muito aprendizado, assim. Não só de questão acadêmica, mas de questão espiritual também, de questão de caráter mesmo, aprender mesmo. Eu posso dizer que esse ano Deus realmente ele pegou o meu vaso, quebrou, aí ele moldou de novo, aí ele quebrou mais uma vez, e aí ele moldou de novo. Eu Muito posso bom. dizer que esse ano Deus conseguiu me moldar, assim, conseguiu me ajustar, assim, conforme a vontade dele, né? Foi um ano de. Não foi um ano fácil, não posso dizer que esse ano foi fácil de modo nenhum. Mas foi um ano que foi necessário na minha caminhada com Deus. Eu tenho certeza disso. E foi um Legal. ano que eu tenho certeza que Deus conseguiu me mostrar conhecimentos que eu não dava devido valor antes. Que às vezes é aquele feijão com arroz, né, do crente, né? Aquele, Uhum. o que a gente Jesus já te tá ama. acostumado, né? E aí, mas Deus me mostrou mais profundamente sobre isso, de um Muito modo bom. que se adentrou mais, fez raízes no meu ser, na minha identidade. Que legal. Então foi um ano assim que, de modo geral, assim, eu gostei. Não por causa das batalhas, né? Obviamente, né? Mas, Claro. não, Por mas causa das vitórias. sim, por causa das vitórias. A gente tem que É pensar na isso. parte boa. Não, com certeza. Mas calma. Mas ainda continuando. O que que você abandona do ano de 2025? Uma coisa. Uma coisa. Uhum. Deixa eu pensar. Uma coisa só? Não, Tô se brincando, você tô tiver brincando. mais. Tô brincando. De certo modo, pecados, né? Pecados que a gente venceu durante esse ano. Eu venci durante Amém. esse ano, né? E também, de modo geral, também, conhecimentos, né? Eu considero que esse ano eu tava com o meu coração distraído em algumas coisas que acabaram se deturpando assim, acabou me distraindo. Uhum. E desse modo eu abandonei essas coisas e eu consegui reformular pra prosseguir num caminho que tá direcionado com Deus, assim. Legal, glória a Deus. Lucas, sua vez. Cara, até difícil dizer, sabe? Eu acho que, assim, esse ano pra mim teve, cara, inúmeras coisas aconteceram. Eu acho que, assim, houveram vitórias em áreas específicas da minha vida, como acho que na área profissional. Houve Legal. uma ascensão muito Sim. grande na minha vida, isso é algo que eu glorifico o Senhor todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano difícil. E eu acho raro encontrar, cada vez mais na vida adulta, anos fáceis. Sim. Eu acho que a cada dia vai ficando mais difícil. Uhum. Mas existe muita beleza nisso. Existe a beleza de nós entendermos que nós não somos o centro das nossas vidas, e isso é difícil de compreender. Quando a gente entende isso de verdade e começa a enxergar que Jesus é o centro, a gente muda. Mas algo que eu deixaria para trás com toda certeza é a minha má compreensão do Evangelho. Uhum. Por que que eu digo isso?
Eu penso que, como eu falei várias vezes no podcast, nós somos cegos, naturalmente. O Senhor abre os nossos olhos, mas muitas vezes nós mantemos os nossos olhos na cegueira por livre opção, pelo Sim. prazer que nós temos em errar. E isso é real. Uhum. E, naturalmente. E Por favor. desculpa, e por também num primeiro momento, a cegueira pareceu certo, né? Exato. Sim. Porque até você reconhecer que aquilo é uma cegueira, aquilo demora. O Senhor, Sim. ele vai te disciplinando, mas o seu coração é endurecido. Principalmente pra você adolescente também, né? Nesse momento que você tá começando a refletir, pô, isso aqui é o certo, isso aqui é o certo, qual caminho que eu devo seguir, né? Será que esse caminho aqui realmente é verdade? Será que esse caminho aqui é a verdade, né? Então, o mundo traz muitas distrações que podem criar essas cegueiras, né? Então, isso é algo principalmente pra vocês também. Exatamente. E assim, em relação a essa questão da minha má compreensão do evangelho, isso vem porque, assim, naturalmente, quando nós temos o desejo, né, de compreender o Senhor, de conhecer Jesus e tudo mais, a gente começa a estudar a Bíblia, naturalmente. Sim. E graças a Deus eu comecei a fazer isso. Mas chega um ponto, cara, que o engano no seu coração vem, e ele vem muito sutil, É. que é um estudo da teologia, só que não mais a respeito da própria escritura, mas do pensamento dos autores que escreveram os livros X ou Y. Uhum. Isso chega a um ponto, cara, que você começa a questionar princípios básicos do coração do Senhor. Por isso que eu falo que nós temos que voltar às bases do Evangelho. Porque, por exemplo, você vai ver uma obra de João Calvino, e ele diz: a salvação, ela é dada única e exclusivamente pelo Senhor, ou seja, o homem não tem participação alguma, tal, tal, tal. E dentro desse aspecto de Calvino, ele vai dizer para você o seguinte, que se você não se arrependeu sobre alguma coisa, é porque o Espírito Santo não produziu aquele arrependimento em você. Isso é fato? Sim, teoricamente, sim. Só que Sim. de uma maneira prática, é difícil enxergar isso. Uhum. Porque às vezes você ainda não se arrependeu, mas sabe que aquilo é errado. E você sabe que precisa se arrepender. Aí você ora, só que você sente, será que eu me arrependi de verdade? Será que eu me arrependi como Deus gostaria? E aí a sua consciência começa a te acusar. É o seu coração te acusando. E aí você chega naquele ponto, meu Deus, Jesus, o Espírito Santo não está mais em mim. Porque se estivesse, eu teria me arrependido da forma perfeita e tudo mais. Mas aí fica esse ponto, né, de que a teologia, né, em certo aspecto, ela vai abordar o pensamento dos homens sobre a própria escritura. E eles vão pensar de forma diferente. Sim. O Jonathan Edwards, creio que você conhece, Conheço. ele acreditava num princípio que ele que inventou. Ele pensava o seguinte, Muito ele bom. pensava que é possível chegar num patamar de amor a Deus tão grande que você não peque mais em vida que nesse corpo. Tem uma frase dele disso. É, exatamente. Uhum. Só que, cara, como, sabe? Isso é possível de fato? Aí você vai ver o livro de 1 João, quando fala que aquele que disser que não comete pecado, Está esse mentindo. está mentindo, a verdade não está nele. Uhum. E aí, Jonathan Edwards? Só que aí você vai criticar o Jonathan Edwards, porque quem eu sou perto do Jonathan Edwards? O cara era Muito um dos bom. maiores pregadores. E aí vem esse ponto, né, para esclarecer o que eu quero dizer, é que nós precisamos estar com os olhos fixados na escritura, porque quando os nossos olhos começam a sair disso e a gente começa a pensar na visão dos homens, aí a gente começa a se perder do evangelho. Então é isso que eu deixaria para trás. Eu deixaria para trás esse ímpeto de estudar o Senhor sem usar necessariamente a Bíblia, mas pensar na ótica dos autores. Entendi. Eu diria isso. Um comentário sobre isso rápido é que, lendo o início de Efésios num devocional e também depois que eu comentei com a minha mãe, é interessante que Paulo vai falar, olha, eu tô vendo o amor e a fé que vocês têm, e agora eu oro para que Deus dê a vocês conhecimento. Ou seja, antes do conhecimento vem o amor e a fé. Existe um princípio que tem que estar sólido ali no seu coração, entendeu? Então, não é que você não pode conhecer sobre Deus, não é que você não pode estudar, entendeu? Deus não proíbe a gente de estudar nada. Não tem essa proibição. Mas o meu coração tá no lugar certo, porque pro diabo usar até uma verdade como um engano, distorcendo ela, pode ser muito fácil se o meu coração estiver no lugar certo. Se eu realmente não falar, esse é o Deus que eu sigo, que eu encontrei. Ainda que nesse exato momento, talvez lendo um versículo da Bíblia, talvez vendo a ideia de um pensador, pareça outra coisa. Eu sei o Deus que eu conheço, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu creio. Entendeu? Tendo isso bem firme, sólido no coração, aí é um lugar que eu posso sim conhecer. Eu posso sim adentrar nessa área do conhecimento, ir mais a fundo e ver diversas perspectivas
sobre o mesmo tema. Porque aí já são as pessoas falando e interpretando, e não mais o que Deus disse. Sim. Então, é interessante. E que é bom também, mas com sabedoria e tendo amor e fé no princípio. E o que levar pro ano de 2026? Bom, O eu que acho que... vem de novo, ou Uhum, na verdade, você deixou, né? O que uhum, leva e o que vem de novo. uhum. O que eu penso que eu tenho que permanecer Uhum. é aquilo que eu falei agora, né? Que é as bases do evangelho. Boa. Eu entendo que isso é essencial para a vida cristã e eu vejo que todos os dias que a gente passa a se apartar disso e tentar adentrar demais, a gente percebe que a gente está se enganando. Porque, na verdade, a verdadeira profundidade do evangelho está nas bases. Está nas É verdade. afirmações mais simples. Que Deus amou o mundo de tal maneira, tudo mais, que a gente já sabe. Mas isso tem uma profundidade incompreensível. Chega a ser, assim, inenarrável. Uhum. E isso é belo, sabe? Quando eu digo Verdade. incompreensível, não é no sentido de que é impossível entender, mas eu me refiro a é impossível Esgotar o conhecimento. esgotar, exatamente. Não, Tem não ali. existe um fim para que nós possamos compreender o tamanho desse amor, sabe? Uhum. E isso é a base, Muito sabe? bom. Então eu penso que é nesse sentido. Eu penso que eu preciso manter isso, manter o foco nas bases do evangelho. Que legal. E de novo para 2026? Ah, não, mas é isso mesmo. É isso. É Beleza. isso mesmo. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa? Não, de certo modo, eu acho que foi bem sólido o que o Lucas falou, né? Legal. Eu concordo, assim, de maneira bem ampla com Ah, isso. então fechou, mano. Tamo aí Legal. na Ó, ideia. então, e agora eu vou responder minha própria pergunta. Por favor. Pensando. No ano de 2025, eu acho que uma coisa que me pegou muito foi justamente isso, de receber aquelas coisas que eu sempre orei, que eu sempre sonhei. Algumas delas, claro, tem muito mais para se buscar, para se alcançar, e isso é bom, buscando em Deus. Mas é receber isso e ter o coração no lugar certo. E entender, nossa, meu coração saiu do lugar certo. Então, será que é, vou dar um exemplo aleatório. Lucas, eu vou te pegar como exemplo. É Tá, uma vai. coisa muito Cuidado, besta, hein? mas é muito bom. Não é besta, é legal. É de falar. Você chegou no ano passado pra mim e falou, é uma situação muito de boa. Ah, eu acho que eu sei o que foi Relaxa. isso. E É aí, real? é real. Vai. E aí você falou, mano, eu queria muito servir no Primavera Mulher, mas só pra ver os pregadores, só pra estar lá e participar do Eu evento, lembro não é disso. com o coração de servir a Deus mesmo. E aí, qual que foi a sua conclusão? Ah, então eu não vou servir. E aquela foi a sua conclusão no momento. E muitas vezes a gente faz isso. A gente recebe algo que é do Senhor e que é bom e que tira o nosso coração do lugar porque a gente depositou fé demais naquilo, a gente depositou confiança demais, a gente achou que ali estava toda a nossa esperança e a nossa força. Uhum. Pensando, sei lá, no amor, pensando na faculdade dos sonhos. Entendeu? Mais os meus exemplos. E aí você vê que seu coração está no lugar errado. Então, será que é Deus me chamando para largar essa coisa? Não, é Deus me chamando para trazer o coração de volta para o lugar. Essa é uma coisa que eu aprendi e que eu deixo em 2026, Uhum. de 2025, que eu deixo, que é ser muito afobado e ter o coração no lugar errado e achar que essa coisa é má. E não é má. Muitas vezes é dado por Deus. Então ter o discernimento de ver isso foi dado por Deus. Eu tenho que só recolocar o meu coração no lugar. Isso é uma coisa interessante. Tudo bem eu ter usado esse exemplo? Tudo bem, mano. Tá na paz, mano. Mas é Boa. verdade, cara. Infelizmente não somos extremos, né? Isso é Uhum. uma coisa que É. é o que o Fiuza falou, né? A gente tem que lutar pra ter um equilíbrio. Porque é difícil ter esse equilíbrio. Nossa. Uhum. Eu acho que é difícil em tudo, sabe? Até principalmente na nossa consciência, em relação assim aos nossos pecados, à graça, tudo mais, você conseguir enxergar aquilo de uma maneira saudável mesmo, porque isso é um desafio. Mas sim, é verdade. E agora, só continuando. E uma coisa que... Tem muitas coisas que eu quero manter do ano de 2025 para 2026, mas ter Deus como minha prioridade é com certeza fundamental delas, que foi o que eu refleti justamente para essa passagem de ano, que de alguma forma, e por estar envolvido já em planejamento estratégico de empresas, no negócio da faculdade que eu estava fazendo, já comecei a pensar no meu planejamento pessoal para o ano de 2026, e aí eu vi que esse é o princípio que eu quero seguir. E uma coisa para o ano que vem é entender que para alcançar esse princípio de ter Deus como centro, eu não consigo fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Deus não me criou para ser Ele. Eu não sou Deus, eu não posso fazer tudo. Então, eu tenho que escolher quais batalhas eu luto. É um outro princípio, eu falei do OKR, né, que é você tem um objetivo principal pro ano. O MWB são as Must-Win Battles. Chique. Yeah. Pois é, tem um livro escrito sobre isso. Mas basicamente é a ideia de que se
o que que é definitivo pro meu ano? Tendo esse lema que é agradar a Deus e entendendo quais são as prioridades que estão logo abaixo, que são subjacentes, né? A Deus, que é minha família, o meu relacionamento com a Lisa, a minha faculdade, pensando nessas coisas principais. E também servir a igreja, servir a Deus e avançar meu ministério, mas fazendo para Ele, não pensando na minha glória. E isso para todos os princípios. Tendo essas coisas como prioridade, quais são, de 3 a 5 batalhas, quais são as batalhas que, se eu luto e ganho no ano de 2026, eu posso dizer que o ano foi um sucesso? E se eu não ganho elas, eu posso dizer que foi um fracasso? Tendo isso, é forte, mas... Baita pergunta, hein, cara? Pois é, Que e aí isso? você faz um planejamento demorado. Não é passar horas e horas pensando que eu vou fazer o tempo todo do meu dia, e o de janeiro, fevereiro, de março e abril. Não, é só pensar. Quais são as minhas batalhas principais? E o que que eu preciso fazer para alcançá-las? Qual que é o meu dado material? Sabe? O que que eu consigo alcançar? E aí, você pode chegar no final do ano, e agora eu finalizando essa parte do Must Win Battles. Você pode chegar no final do ano e pensar, poxa, mas eu não alcancei. Então quer dizer que meu ano foi um fracasso? Talvez para uma batalha que você pensou. Mas tá tudo bem. Existe graça até mesmo para isso. De que Deus não nos ama porque a gente faz muito. Deus não nos ama porque somos filhos perfeitos e servimos na obra dele e tudo mais. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Princípio que está em Romanos. Sim. Então, Deus nos amou antes de qualquer coisa que fizemos para ele. E sem esperar nada em troca, porque afinal esse é o amor verdadeiro. Então, se por exemplo, eu olho para 2025 e eu vejo que meus objetivos não foram alcançados para esse ano, dando exemplo, por exemplo, eu queria terminar um curso de teologia que eu estava fazendo. Tenho mais tempo para terminar? Tenho, mas era para eu ter terminado. E aí, eu acho que foi um fracasso, porque é um objetivo importante, é algo para Deus. E eu posso falar, poxa, de certa forma, sim, nesse momento foi. Mas, muito mais do que isso, é eu falar, tem graça. Tem um lugar para eu recomeçar isso. Ou, no caso, para eu continuar de onde eu parei. E aí, eu vou seguindo, vou fazendo, e ano que vem, pronto, virou vitória. É algo que eu não posso me abalar, e que eu tenho que superar, avançar e me transformar. Sim. Uma coisa Legal, né? que, um princípio que eu sigo também, né, é a questão de uma batalha perdida não é necessariamente uma guerra perdida, né? Boa. Então, eu vejo isso muito em Moisés também, né, quando ele tava lutando, ele tava lá. Quantas vezes ele não foi lá conversar com o faraó, conversar, Sim. liberta meu povo, deixa a gente ir, o faraó, não, sai, tá maluco, pô, tá maluco. E aí, no fim das contas, como que saiu a negociação? O farol aumentou a carga deles. Sim. Aí, saiu Então, perdendo, né? quantas batalhas que Moisés foi lá negociar com o faraó e ele perdeu, de certo modo, assim, Uhum. né? E aí, no final, a guerra que seria a liberdade do povo, né? Do povo hebreu, Isso mesmo. do povo hebreu, Certinho. justamente, essa guerra, que era justamente a liberdade do povo hebreu, foi vencida no fim das contas. Mas eles perderam várias batalhas. Mas é verdade. Então, eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Se não tiverem, vamos pro nosso querido encerramento. Cara, eu acho que a gente já se delongou demais, eu não tenho... Eu tenho sim, a gente sempre tem A coisa gente pra sempre tem. acrescentar. É a Fala, conversa que aproveita, vai até aproveita, amanhã. Não, assim, de certo modo também, uma coisa que eu vejo durante o ano, assim, sobre justamente o que vocês tinham falado, de colocar o nosso coração. O que o Lucas tinha falado também, né, pô, eu vou servir no Primavera Mulher, mas eu quero ver a pregação, não quero estar lá pra servir, assim, né? Uhum. Então, eu vejo isso muito em mim também, né? Muitas vezes a gente vai servir, às vezes a gente transforma o serviço em um trabalho e não em servir a Deus de fato, né? Sim. Isso é algo que eu tinha visto muito, né, em mim mesmo. Que a gente se distrai, né? E é algo que eu tô abandonando esse ano e eu tô mudando meu coração e é isso que eu tô levando pro ano de 2026, né? Que é justamente mudar essa visão do serviço, né? De, nossa, é um trabalho. Sim, você tem o compromisso de estar lá, o horário certo, durante certo período do dia, você tem que estar lá, tem um compromisso, de certo modo. Mas você também vai estar servindo a Deus, você não tá lá pela sua vontade ou porque você quer um benefício, quer algo em troca. Você tá lá por causa de Deus, né? Amém. Então, isso é o que eu tô levando pra minha vida, né? De eliminar de enxergar, botar meu coração no lugar certo no serviço, né? Que é algo que a gente não percebe muitas vezes, mas acaba, assim, distorcendo nosso coração, mudando nosso foco. Principalmente se você pega muitas escalas. Sim. Ah, justo. Mas é verdade. Então, e acho que um princípio que fica de tudo isso, de ter o coração no lugar certo,
Agora deu um branco. Paulo, Oi. de uma coisa que você tinha falado. É, de servir e não tratar isso como um trabalho, né? Uhum, De isso. você, boa, de fazer as coisas sem esperar nada em troca. Ah, esqueci, mas deixa Relaxa, quieto. mano. Tudo bem. Quer que eu assuma? Então, não, eu tô quase. É porque tá muito perto de lembrar. Vamos lá. Mas é de entender que os nossos esforços em Deus não são inúteis. Isso. Perfeito. Os nossos esforços em Deus, eles não são inúteis. Eles valem muito. E quando eu digo que vale muito, não, eu já tive essa percepção de pensar, nossa, se eu não vou ser perfeito, se eu vou continuar pecando enquanto eu estiver vivo, por que que eu tenho que viver em santidade? Por que que eu tenho que lutar? Por que que eu não é só deixar pecar? Porque essa metáfora do update é muito boa. Porque é uma atualização do sistema. Se atualiza o sistema, ele tá perfeito, ele supre todas as suas necessidades? Não necessariamente, ele pode conter erros. E, na grande maioria das vezes, vai conter erros, vai ter novas funcionalidades para ser adicionadas na próxima versão. E isso não para. E, no caso, o nosso para com a eternidade. Só que é inútil você atualizar o sistema? Não é. E não é inútil a gente viver em santidade. E saber o que a gente está abandonando, o que a gente está levando para o ano que vem e o que a gente vai fazer de novo, de coisas novas, né? De novidade para o ano seguinte. Isso não é inútil. É uma batalha que o mínimo esforço vale muito a pena. Porque não existe esforço em vão no evangelho, não existe palavra em vão, não existe nada que diante de Deus seja vão. Tudo é aproveitado e esse é o princípio para a glória de Deus, que é muito bom. Que não importa se é 100% dos esforços, o tanto que eu faço, ainda que eu não tenha conseguido bater a minha meta, valeu a pena e foi para Deus. Amém, mano. Amém. Então, Uau. amém. E assim, gente, eu termino. Eu agradeço os meus convidados. Como eles só tinham isso para acrescentar, eu vou passar para o nosso querido final. Não temos mais culto esse ano. Não temos mais podcasts agora só ano que vem. Temos a nossa festa. A nossa confraternização. Dia 6 eu falei no início, agora eu falo no final. Muito bom. As inscrições a gente faz pelo aplicativo. Tem um valor simbólico e tem comida inclusa, música, tem brincadeira. Vai ter tanta coisa boa, gente, Tem que como você é, perder isso aí, não, não gente. tem Pelo amor de como Deus, é perder. loucura. E é baratinho. Então, vem comemorar com a gente, porque vai valer muito a pena. Só de ter a comida já tá valendo a pena. Se você é crente de verdade, a comida já é só atrativa ali. Exato, comida e vai ter os amigos, a gente conversa. Se você ainda não tem amigos, a gente apresenta. Procura a gente, que a gente já arruma um 5 pra você. Inclusive eu. Então, pro ano que vem, eu só quero dizer que a gente vai ter muitas novidades. Vamos ter algumas coisas que eu não sei se posso contar, mas temos conferência dos adolescentes pro ano que vem, que está programada para ser no carnaval. Nosso acampamento. Eu não tenho informações especiais do acampamento, mas eu creio que vai ter. Temos os nossos PGs com roteiros novos. Então, sabe aquele roteiro que você falou, nossa, mas é repetido, é o terceiro ano seguido tá voltando esse roteiro? Não vai voltar quarta. Tem um roteiro novo. A clássica multiplicação dos pães e peixes, cara. Esse aí repetiu, velho. Pois é, não, mas eu tô brincando. Tem temas que a gente sempre volta e que é essencial. É verdade. Mas abordado de uma nova maneira. Então, você, líder, cuide bem do seu roteiro que você vai receber. Foi feito com muito carinho. Eu e a Henri, a gente fez os desse ano de 2026. Nos convidaram. E a Mari, é verdade, tá certo. É porque eu só acompanho a produção de casa, mas muito obrigado. Mariana Albuquerque, nossa coordenadora, é a chefe dos nossos chefes, que, que fez os roteiros, então, junto com a gente. Então, muito bom. Tá excelente. Temos as nossas resenhas, que eram os PGzões, agora se chamam Drops. Cultos. E cada culto mais abençoado que o outro, cada vez melhor. Então, se prepara, porque vai ser incrível. Então, é isso. Melhorando, não só a gente individualmente, mas melhorando como igreja, como ministério. Não para te entregar o melhor, mas para entregar o melhor para o Senhor. E assim, eu termino nosso podcast. Deixo para os nossos convidados se despedirem. E é isso. Paulo? Bom, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, né, de estar aqui, né, podendo agregar na vida de vocês, né. As reflexões que o Arthur fez aqui, as perguntas, absorve ela pra sua vida também, pausa o Isso. vídeo ou depois do seu momento devocional. Tira essas reflexões pra você também, pra você, o que que você tá levando pra 2026, o que que você tá deixando pra 2025, Muito o que bom. que Deus falou com você durante esse ano que você tem que se lembrar desse aprendizado, que você tem que levar pra 2026 esse aprendizado e criar raiz desse aprendizado, né? Então, de maneira geral é isso. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima noite.
para você aí que está assistindo de casa. E agradeço o convite aqui, Arthur, e a nossa liderança também. Obrigado, Paulo. Bom, Lucas. agradeço muito o convite, foi para a glória de Deus e foi maravilhoso estar aqui na presença dos meus amigos e de todos vocês que estão nos assistindo. Bom, uma pequena consideração que eu queria deixar para vocês: glorifiquem a Deus pelas suas dúvidas. O Senhor Boa. utiliza das suas dúvidas para que Ele dê respostas que exaltem a Ele mesmo e transformem o seu coração. Naturalmente, a gente abordou alguns tópicos aqui que são difíceis para a fé, são tópicos que a gente não teve tempo para abordar, então a gente vai naturalmente passar por isso de uma forma superficial e pode ter gerado alguma dúvida em você, e glória a Deus por isso. Então, utilize disso para que você possa conhecer mais do coração do Senhor. No geral, é isso. Glorifico a Deus pela sua presença, que você tenha um excelente dia, noite, o que quer que seja. Muito bom, então obrigado por ter assistido, por ter ficado até o final. Deixa seu like, compartilha com todos os seus amigos para poder assistir, porque vai abençoar. Se te abençoa, vai abençoar eles ainda mais. Abençoa o dobro, Amém. cada vez. Amém. Passa, como é que é? O quê? Eu passo e dobro? É, Eu esqueci passe e dobra como pro fala. próximo. É, isso, né? Ah, Passa sei lá, logo cara, pro é isso aí, próximo. no nome de Jesus, é isso. Mas de todo jeito, obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Obrigado.